A seguir, os bastidores da política. Programa Laroca Neto, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Boa noite, telespectador da TV Vila Velha. Estamos novamente aqui nesta terça-feira, depois de um longo e tenebroso Covid-19 aí, que a gente teve que ficar em resguardo, e o João Barbeiro, proprietário aqui do veículo de comunicação, de forma correta e pensando nos funcionários, fez com que a gente fosse preservado nesse momento, né? E agora, paulatinamente, a gente está voltando para a atividade, com muito cuidado, obviamente, né? Todo mundo com a máscara, deixa eu mostrar minha máscara aqui. Eu com a minha máscara, né? Então a gente termina o programa aqui, já sai mascarado aqui do programa, e obedecendo todo aquele regramento que foi estabelecido pelo poder público. E eu queria aproveitar, quer falar um pouco disso, porque a gente já falou tanto, a internet, a própria televisão, Rede Globo, os grandes veículos de comunicação já falaram tanto a respeito, que eu acho que o pessoal já está saturado de falar tanto em pandemia, em Covid, em cloroquina, em vacina, em máscara, em álcool gel, né? Que eu acho que... Mas eu também não posso me furtar de dar uma opinião a respeito, de falar um pouco a respeito, o que eu considero é opinião minha, né? Eu sempre deixo claro aqui no programa de que a gente sempre luta aqui no programa e no veículo de comunicação para que a gente ajude com informação para que você construa a tua opinião, né? Não tem que acreditar no Laroca, não tem que acreditar em ninguém, você tem que acreditar em você. E aproveitar as informações, de repente o Laroca apresenta aqui no programa uma informação que serve, que cabe bem naquilo que você está pensando, ou que vai te ajudar a refletir sobre determinado assunto, ou que vai, digamos assim, acrescentar alguma coisa que seja positiva. E esse é o intuito do programa, a gente vai trazer, inclusive, alguns filmes, alguma coisa da própria internet aí para dividir com vocês e tentar ajudar nesse momento aí de dificuldade que a gente está vivendo. Eu, particularmente, estou obedecendo, porque eu não sou especialista em saúde pública, não entendo lufas nenhuma de saúde pública. O pouco que eu aprendi foi quando eu li, quando eu era vereador, porque muitas vezes apresentava-se projetos de leis que a gente tinha que estudar, e eu, para construir minha opinião a respeito de determinados projetos, eu lia e li bastante sobre isso no período que eu fui vereador. Tenho minha opinião formada, e minha opinião, eu falo sempre que é cumprir a regra, cumprir a lei e cumprir aquelas orientações dadas por epidemiologistas, infectologistas, cientistas que estudaram para isso, que construíram um conhecimento técnico que pode colaborar com a gente. Então, se diz que tem que usar máscara, o Laroca vai lá. Se diz que tem que dar 3 pulinhos, eu vou dar 3 pulinhos. Se disser que não é para sair na rua, eu não saio na rua. E vou cumprir tudo aquilo que o conhecimento ao longo do tempo, que foi amealhado, né, no que se refere à saúde pública, né, eu tenho que respeitar. Então, estou cumprindo tudo, os decretos do prefeito municipal, estou cumprindo, né? Até porque a responsabilidade é dele, né? A responsabilidade é dele. Espero que ele, nas tomadas de atitude, eu sempre tenho dito, quando ele erra, a gente critica, e quando acerta, a gente elogia. Então, quando o prefeito toma uma atitude, baixa um decreto, eu vou cumprir o decreto. Eu sou obrigado, não só pela decisão dele, mas sou obrigado pela lei a cumprir
aquilo que é determinado através do decreto, ele se torna lei, né? Na medida em que respeitar o decreto do prefeito municipal. O Marco Aurélio de Mello, e eu acho que a decisão dele foi muito correta, quando ele diz que a responsabilidade tem que ser compartilhada. O Sistema Único de Saúde é um só no Brasil, mas ele é gerenciado pelos três entes, né? Que é o municipal, o estadual e o federal, cada um dentro da sua responsabilidade. Então, quando ele toma esse tipo de decisão, e havia um conflito ali que o presidente, o Jair Bolsonaro, queria que voltasse, e houve a decisão, não. A responsabilidade e a atitude é do prefeito e do governador junto com o senhor, presidente da República. Então não pode isolar uma decisão para o presidente, até porque, e aí você passa a entender, o presidente está lá em Brasília, distante, no centro do país, ele não sabe o que efetivamente está acontecendo em Ponta Grossa, né? Quem que está perto dos munícipes e dentro da municipalidade? É o prefeito, ele é a autoridade maior do município. Então, ele vai ter a responsabilidade do que acontecia na cidade, dentro daquilo que lhe cabe, né? E para isso, ele tem que fazer frente à pandemia, emitindo decretos dos procedimentos a serem adotados. O que eu espero é que todos esses procedimentos que ele tomou ao longo do tempo tenham sido acompanhados por profissionais da área da saúde pública, o infectologista, o epidemiologista, os médicos, os profissionais, o pneumologista, porque mexe muito, né? Esse Covid-19 aí mexe muito com a questão respiratória do indivíduo, e espero que todos, em conjunto, tenham tomado as atitudes corretas dentro desse período. Como é uma coisa nova, muito nova, né, houve inclusive uma manifestação por parte do Ministério Público aqui em Ponta Grossa, que entrou com uma ação para que não flexibilizasse como está sendo feito agora o comércio. O prefeito tomou uma atitude, baixou um decreto dizendo que era para voltar paulatinamente ao trabalho, fez escala de dia, tal, e voltou. O Ministério Público, na dúvida, e vou dizer, eu não condeno a ação do Ministério Público, acho que foi corretíssima a atitude dele. Né? Foi correta, ele tem que defender o povo. Se ele tem dúvida a respeito do procedimento, ele vai lá, bate as portas do judiciário, ele tentou um diálogo com o prefeito municipal, é uma promotora, né, pedindo informações, como não houve o fornecimento dessas informações, ela agiu corretamente, entrou com uma ação civil pública. Tá. Doutora Jurema, né, doutora Jurema julgou, inclusive um posicionamento muito correto também da parte dela, né, gostei da decisão dela e achei que a decisão dela foi correta. Né? E gostei muito do que ela fala na sentença, né, que é um jogo de acerto e erro, porque ninguém sabe, nunca nos deparamos. Né? Alguém lembra que nós temos uma pandemia, uma coisa como essa, que mudou tanto assim os procedimentos? É a primeira vez que a gente tem. Obviamente que é uma dificuldade muito grande enfrentar o desconhecido. Né? Nós estamos enfrentando o desconhecido. O desconhecido sempre causou medo na sociedade desde os primórdios. Então ela diz lá, olha, a responsabilidade do prefeito, tal, e não acatou o pedido de liminar. E, obviamente, vai ter julgamento de mérito, foi encaminhado para tentar uma composição junto ao SEJUSC, né, que é a tentativa de conciliação entre as partes, Ministério Público, Prefeitura, eu não sei como é que está caminhando isso, dali para frente eu não acompanhei. Mas, volto a repetir, a responsabilidade é do prefeito municipal, no tocante à parte que lhe cabe, tem a responsabilidade do governador do estado na parte que lhe cabe, e tem a responsabilidade do presidente da República, apesar de ele ter ido dar entrevista e dizer que ele não tem nada, que a responsabilidade lá é dos governadores, do prefeito. Não é.
A responsabilidade é de todos, inclusive parte dela da população. No quê? Usar máscara, usar o álcool gel, fazer a profilaxia, que tem que ser feita em cada ocasião. Você pode trabalhar, né, já está flexibilizado. Agora, assim, duas variáveis são fundamentais no que está acontecendo. Duas. A primeira e mais importante é o isolamento, que foi pregado e que isso ninguém nega isso, né? Que os países aí não sofreram menos aqueles que fizeram isolamento social, que conseguiram administrar isso, né? E a segunda variável importante é informação. É a segunda variável. Por que informação? Para a gente saber que tem que usar máscara, para que os veículos de comunicação possam anunciar o que efetivamente está acontecendo, quantos casos está acontecendo, ter um boletim diário, confiável, né? E mais, é também direito nosso reclamar. É também direito nosso reclamar. Afinal de contas, nós estamos falando da vida, da minha vida, da vida da minha esposa. Minha mãe tem 86 anos. Né? Meus filhos, né? São jovens, né? Na flor de idade, né? Estão em estado de ebulição, né? Orientação. E a gente só orienta através da informação, né? E essa informação tem que ser compartilhada. E cabe também a nós, enquanto cidadão, reclamar. Eu estou aqui hoje e hoje na terça-feira, eu vou fazer uma reclamação. O prefeito não socializa as informações. Ele não socializa as informações. O que está acontecendo? Nós não temos tendo acesso, enquanto veículo de comunicação. Lá na Rádio T, a gente tem muito problema. Assim, só tem acesso ao veículo de comunicação o do prefeito, a Rádio Mundi, que ela, em função do prefeito, é a rádio do pai do prefeito, né? O pai do prefeito que é o dono da Rádio Mundi. E a Rádio Mundi, obviamente, como o prefeito trabalha na rádio, ele e o irmão dele, o Sandro Alex, trabalham na rádio, eles têm informação privilegiada. Por quê? Porque o prefeito tem acesso à informação. Só que essa informação não é dele. Essa informação não é da Rádio Mundi. Essa informação não é somente dos veículos de comunicação que estão alinhados com ele. Nesse momento, estamos todos na mesma canoa. E como a informação é fator vital, que eu falei, são dois segmentos fundamentais. O primeiro é o isolamento social, o cumprimento das obrigações cumprindo decretos. E o segundo, a informação, que tem que chegar a todos. Vamos lá, eu não ouço a Rádio Mundi, mas eu não perco a minha cidadania porque eu escuto a Rádio Mundi. Eu escuto a T. Eu trabalho na T. E é importante não só ter o João Barbeiro aqui no De Ponta News, o Canal 16, os veículos de comunicação, não que não estão alinhados com o prefeito, mas que são veículos independentes, que não têm compromisso, que não recebem verba pública para falar bem do prefeito, né? E que têm tanto direito quanto aqueles que estão lá na folha de pagamento da prefeitura, né? Que recebe o seu pingadinho, né? Aquele dinheirinho de publicidade e propaganda lá que é distribuído pelo prefeito municipal. Então, o prefeito, na minha opinião, não está agindo corretamente. Quando que? E aqui, eu já vou dizer para vocês, esse programa está sendo gravado e eu, a partir de segunda-feira, nós estamos gravando agora no sábado, para editar o programa para terça e para quinta, eu vou tomar uma providência segunda-feira. Por quê? Porque eu tenho o direito, não só enquanto comunicador, trabalhando no veículo de comunicação, mas principalmente enquanto cidadão. Se eu não ouço a rádio do prefeito e não gosto desses veículos de comunicação alinhados, eu tenho que receber informação em outro veículo de comunicação. E eu tenho direito, eu sou um cidadão.
Não é porque eu sou oposição ao prefeito e que não ouço os veículos de comunicação alinhados com ele que eu não tenho direito à informação. Eu tenho direito e mais, o prefeito e a prefeitura têm o dever de me informar. Tem o dever de me informar. E o que a gente está vendo? A Câmara esqueça. A Câmara, eu não sei o que aconteceu com a Câmara de Vereadores, que se entregou, né? Em vez de virar um veículo de fiscalização, virou um apêndice do Executivo. Infelizmente é isso que está acontecendo. Virou um apêndice, salvo raras exceções. Mas, de resto, virou um apêndice da Prefeitura, do Executivo. Não tomaram nenhuma providência com relação a isso. E a informação ela tem que ser socializada. Em todos, ela tem que entrar lá no Juscelito, ela tem que entrar lá na Rede Massa, no programa do Juscelito, no jornalismo deles, né? Tem que entrar na RPC, ela tem que ser socializada de forma igualitária. E por quê? Porque tem desdobramento, né? Vamos lá. Inclusive o patrocínio comercial. Eu não estou dizendo que está havendo coisa errada. Eu estou dizendo que o prefeito está deixando de cumprir o que é sua obrigação enquanto administrador público municipal. Porque se somente eles têm a informação, têm o privilégio da informação, recebem a informação e os outros veículos não, o que é isso? Isso é prevalecer do cargo exercido. Então, o que vai acontecer? Querem que migre a audiência a forceps para a rádio do prefeito, a rádio onde o prefeito trabalha? Querem que migre a audiência para os veículos de comunicação alinhados com o prefeito, em busca de uma informação que é direito nosso de encontrar em todos os veículos de comunicação? Eu não concordo. Segunda-feira, eu, na minha opinião, é uma responsabilidade que o prefeito está deixando de fazer. E quando ele deixa de fazer uma responsabilidade, quando o agente público deixa de fazer uma responsabilidade, é prevaricar. Né? Quando ele deixa de fazer, estou falando de um agente público. Né? Eu vou no Ministério Público e vou querer que o Ministério Público se pronuncie. É duro, porque o Ministério Público, né, eu confio muito no Ministério Público, gosto do Ministério Público, mas tem setores do Ministério Público que virou um verdadeiro setor de arquivamento. Né? Pega a denúncia e arquiva, pega a denúncia e arquiva, pega a denúncia e arquiva. Isso não pode estar acontecendo. Ah, mas eu não pega a denúncia e arquiva. Né? Isso tem que acabar. Acho que tem que ter uma tomada de providência por parte do Ministério Público em razão... se são duas variáveis, e não sou eu que estou falando, é o mundo que está falando. É o mundo está falando isso. E, infelizmente, aqui em Ponta Grossa, alguns veículos de comunicação, eu acho que até a maioria não está tendo acesso à informação. E vamos falar, a prefeitura comunica mal. A prefeitura comunica mal. Um dia dá para sair na rua, no outro não dá. Num dia é obrigatória a máscara, no outro não é. Aliás, num dia não é educativo, no outro é obrigado. Agora o Estado veio com uma lei estadual que é obrigatório o uso de máscara. Certo? É obrigatório o uso em qualquer lugar do Estado do Paraná. Só que estão com uma dificuldade muito grande por causa do decreto. Quem que vai multar? Quem que vai fiscalizar? Porque é fácil para o legislador, e eu lembro na Câmara, você pega, desculpa a expressão que eu vou dizer, você caga uma lei e depois que corram atrás. Então, tem que haver um pensamento diferente do legislador e dele saber o que é factível, o que é potencial, o que pode se fazer. Estou fazendo uma crítica agora ao legislativo estadual. Quero bem o Romanelli, gosto do Romanelli, gosto dos outros deputados que fizeram a lei, mas eu acho que a lei, quando eu li o texto da lei, eu não gostei. Eu não gostei porque ela é capenga, ela é totalmente capenga. Né? Ela é capenga. Tanto é que a gente vai lá e daí regulamenta através de decreto. Agora, para o ratinho regulamentar aquilo vai ser difícil. Qualquer um lendo a lei ali vai ver. Vai trazer dificuldade, não sabe quem vai fiscalizar. Quem que vai fiscalizar?
É a polícia militar? É a polícia civil? É os fiscais da vigilância sanitária? Tem estrutura para isso? Outra coisa, falta de informação. Como é que fica o empresário? O empresário, hoje, está sofrendo tanto quanto a população. O empresário está sofrendo. A Malaroca está todo mundo sofrendo. Todo mundo está sofrendo. Então fala, o isolamento. Eu posso falar em isolamento, né? Dá para falar em isolamento, né? Eu tenho um certo conforto. E quem trabalha de dia para comer de noite? Como é que você vai pedir isolamento para essa pessoa? As filas no sábado, que era um atendimento previsto na Caixa de 8 ao meio-dia, foi um absurdo. Foi um absurdo. O governo federal é desorganizado. Ele é desorganizado. Depois que o Bolsonaro assumiu, e eu não estou nem aí para os bolsonaristas, porque eu critiquei o Lula, fiz oposição ao Lula. Inclusive, cada vez que eu vejo esses protestos na rua, eu olho para esse pessoal apoiou o Péricles aqui em Portugal. Muitos deles apoiaram o Péricles, muitos deles ajudaram a Dilma, ajudaram o Lula e mudaram de lado. Eu sempre fiz oposição, e você, telespectador, que me acompanha há muito tempo, desde lá da TV, quando eu fazia o Ponto Final, vocês sabem que eu fazia oposição, eu fui ferrenho opositor. Inclusive, não é porque eu sou oposição que eu sou inimigo. Às vezes eu converso com o Péricles, e o Péricles sempre diz, o Laroca foi uma pedra no meu sapato, fez uma oposição ferrenha. E fiz uma oposição ferrenha. Eu tinha algumas... eu não concordava com o PT em muitas das situações que eles nos apresentavam, tanto no governo federal como no governo estadual. Era meu posicionamento. E eu sempre estudei, eu li, eu fundamentei. Quando eu denuncio o Bajado, não em fofoca, mas em fatos que eu consigo amparar e fundamentar através de documentos. Como eu fiz com o PT, a oposição ferrenha que eu fiz. Sou oposição ao Bolsonaro. Eu não concordo com o Bolsonaro. E não é porque eu não sou Bolsonaro que eu sou PT. Até pelo contrário, eu não sou nenhum nem outro. Sempre dei minha opinião aqui no programa. Tenho um posicionamento firme, né? Porque ele é fundamentado naquilo que eu amealhei de conhecimento durante anos. Eu estou com 58 anos. Eu não nasci ontem. Eu fui amealhando o conhecimento paulatino, talvez não tão somente num banco de escola, né? Mas também num banco de escola, mas na vida. Fui amealhando o conhecimento e fui criando a minha opinião. Então, quando eu digo para vocês aqui, para vocês construírem a opinião de vocês, é porque eu construí a minha e eu fundamento ela com bases sólidas que me permitem dizer o que eu sinto. Porque o que eu sinto são baseados em coisas bem fundamentadas. Né? Eu sou um capitalista solidário, meu pensamento é esse. Eu construí ele. Né? Alberto Pasqualini, Richard Clement Adler, né? Eu tenho um pensamento, né? E esse pensamento é o pensamento que eu sigo, que eu construí ao longo do tempo. Eu mudei muito. Eu fui mudando ao longo do tempo. O homem é uma eterna construção, né? A gente nunca está pleno e construído, a gente nunca está formado, a gente... Né? Agora eu estou fazendo o curso de Direito, se Deus quiser, vou terminar agora em junho. Né? E assim, eu não estou formado. Quando eu terminar o curso, não vou estar formado. O homem não forma, o homem é uma constante formação. Né? Ele está dia a dia se construindo, se renovando. Né? E eu tenho um autor chamado Cristão da Caída, um pensador católico, que num livro dele eu li uma coisa que me marcou, assim, num primeiro momento eu não gostei do que ele falou,
que ele diz assim, né, eu não tenho compromisso nem com as minhas ideias. Daí eu falei, pô, mas o cara não tem uma firmeza. E eu depois, no livro, eu passei a entender esse pensamento católico, esse pensamento que ele tinha. Quando ele diz isso, ele diz assim, ele tenta dizer, né, para as pessoas que quando você estiver pensando errado, você tem que voltar atrás. E você tem que reconstruir esse pensamento. Né? É errado você saber que o teu pensamento, que a tua forma de agir está incorreta e você continuar com ela por uma questão de opinião. Não. Você tem que retroagir, reconstruir tua ideia, e isso não é errado. Isso não é errado. Errado é você fazer errado. Errado é fazer errado. Certo é você corrigir o que está errado. E eu queria chegar, e aí vai uma crítica grande ao Marcelo Rangel, por não estar socializando a informação, e eu quero abordar o presidente da República. Eu sabia que ele ia ser ruim, mas não sabia que ele ia ser tão ruim quanto o presidente da República. Os bolsonaristas, que me desculpe, mas nós vivemos uma democracia, e eu respeito a opinião de vocês, mas eu tenho a minha. Vivemos uma sociedade democrática, um Estado de Direito, que me permite externar a minha opinião. Respeito a de vocês. Respeito o pensamento do PT. Não concordo, nem com o pensamento deles, nem com o de vocês. Né? Mas eu achava que o governo do Bolsonaro achava que ia ser ruim, mas ele está sendo péssimo. Ele está sendo péssimo. Né? No momento de dificuldade, no momento de dor, né? E eu entendo você que é bolsonarista, você que é adepto do Lula, porque citar Lula e Bolsonaro é atiçar essas paixões, né? essas coisas que motivam, principalmente, na maioria dos casos, a gente vê que essas pessoas, né, que cultuam, que chamam de mito, né, que falam, que adotam o nome do outro lá, na maioria dos casos, o que se vê é o pensamento correto e essa racionalidade sendo colocada de lado, né, em favor de uma admiração, e aquilo mexe com o inconsciente coletivo dessa população, porque eles têm uma confiança inabalável, né, e não pensam como Tristão da Taíga, né, que você não tem que ter compromisso com as suas ideias, você tem que ter compromisso com aquilo que é correto. Né? E acabam adotando uma postura de uma histeria completa. Né? Histeria, defendem com unhas e dentes, um defende de um lado, batem do outro, e não está havendo respeito com quem pensa diferente. Porque se você não é Bolsonaro, você é comunista. Eu não sou comunista. Aliás, eu respeito também os comunistas, como eu respeito o PT, como eu respeito esses bolsonaristas que não têm identidade. Me desculpem, o pessoal que é do Bolsonaro, eu não sei se vocês são liberais, porque não são, as atitudes não são de um governo liberal, como foi prometido. Né? Quem lê John Locke, o Adam Smith, já vê que vocês estão muito distantes disso. Né? Estão mais próximo do pensamento nacionalista exacerbado. Né? Não vou fazer comparação com alguns pensamentos como esse, até para não parecer uma ofensa a vocês. Mas vocês estão muito distantes daquele compromisso que havia sido feito para a população no momento da votação. E não há dúvida de que esse embate que vocês têm, esquerda e direita, e daí, se você não pensa como bolsonarista, você é comunista. Se você não pensa como Lula, você é fascista e neonazista. E não é isso. E não há dúvida de que o princípio fundamental dessa batalha permanente entre esses dois lados, ele solidifica os dois, né? Parece que um se alimenta do outro, né? O Bolsonaro precisa ter o Lula vivo e o PT
para ele poder crescer. E o Lula, por conseguinte, e o pessoal do PT, precisa do Bolsonaro vivo para poderem crescer. Os dois estão destruindo o pensamento do povo brasileiro. Né? É criar apenas dois caminhos. Constrange as pessoas e diminui o espaço para dois caminhos, quando, na verdade, são muitos os caminhos que podem ser seguidos. São muitas as alternativas de pensamento existentes na política que podem ser seguidos. Infelizmente, essa visão maniqueísta, né, que burra, né, no campo político, que traça dois caminhos, que esquerda ou direita, quando a política é muito mais que isso. A política é uma ciência bonita e ela existe, a política, a diplomacia, para que não exista guerra, para que não exista conflito, que a gente tem essas disputas, né, entre correntes de pensamento do campo ideológico no voto. No voto. Isso é democracia. Eu tenho visto manifestações desse pessoal a favor do AI-5, Ato Institucional número 5, para fechar o Congresso, para fechar o STF. Eu me corto o coração, eu tenho 58 anos. Eu vivi o Ato Institucional número 5. Ninguém me diga como é que ele foi. Eu vivi. Minha família sofreu porque tinha um ou outro que era comunista. Mas eu vou dizer para vocês, eram uns comunistas do bem, que tinham um pensamento forjado, fundamentado, não eram agressivos. Eu tive um tio, sempre conta a história, que foi torturado aqui por um militar, que era um torturador aqui em Ponta Grossa. E saiu daqui porque plantou no terreno do Exército, o militar que plantou no terreno do Exército. E daí o Exército, e aí que eu digo, a parte boa do Exército, a parte boa do Exército é aquela que entende o seu papel dentro da sociedade e entende que é uma corporação do Estado e não uma corporação de governo. Ela não tem que servir o Bolsonaro, o Lula. O Exército brasileiro é muito maior que isso. O Exército brasileiro, que vem lá do Caxias, que foi construído ao longo do tempo, que foi construído sabendo o seu papel dentro da sociedade, este Exército brasileiro também depura. Também depura. Porque ele não quer, acredito eu, que pessoas venham se prevalecer da farda e do uso do fuzil como instrumento para um governo totalitário, que viola a Constituição, que seja um regime de exceção. Nós não somos mais uma república das bananas. Nós somos um país continental, que tem uma Constituição, que tem leis a serem cumpridas. Né? Então, eu quero, vocês, bolsonaristas, eu quero deixar o recado bem claro, eu respeito vocês. Eu não concordo com vocês. E não é por isso que eu sou lulista, porque eu também não sou lulista. Eu fiz oposição. Enquanto vocês estavam tomando café no sofá de vocês, no conforto, né, comendo churrasco, né, aquela picanha gostosa, nós estávamos enfrentando, eu estava enfrentando esse governo do PT, aqui em Ponta Grossa, fazendo meu programa, dando lenhada, indo atrás. Só que eu vou dizer para vocês, eu respeito. Hoje está mais fácil conversar com o PT do que conversar com vocês. E olhem que eles eram radicais. Tinha uma militância firme, mas hoje dá para... Eles são... dá para se conversar com eles. Eu mantenho diálogo com eles. Por que não? A democracia, nós não somos inimigos, nós somos adversários políticos.
Agora eu não consigo conversar com esses bolsonaristas radicais. Primeiro, porque a grande maioria não tem um fundamento correto do seu pensamento. E daí fica difícil porque ele é baseado na ignorância. Vem logo para agressão. Gostam de usar arma, vão agredir, né? Não tem fundamento nas ideias, um fundamento filosófico, sociológico, não existe. O Bolsonaro está aí. Agora brigou com o Moro. Agora o Moro virou comunista. Porque quando não é, e depois aquele filho do presidente da República, o tal do Carluxo, ele pega as redes sociais e arrebenta com tudo. Eles construíram um sistema de comunicação nas redes sociais. A rede social que deveria ser um instrumento de comunicação da sociedade, né? Para comunicar coisa boa, para comunicar coisa importante. Hoje o que a gente vê ali é fake news. É um batendo no outro, é notícia antiga que depõe um contra o outro. Eu, particularmente, não gosto. Eu entro lá, eu publico algumas coisas, mas o que eu publico? Eu publico coisas propositivas, conselhos, com muito cuidado para evitar confronto e conflito, porque não é esse o objetivo da rede social. É um sistema de comunicação socializar que todo mundo tem acesso, que todo mundo pode ter acesso e que deve ser utilizado propositivamente. E não é. E a gente sabe que as redes sociais com muito ranço de ódio, de enfrentamento. E outra coisa, o Bolsonaro não está conseguindo governar. Por quê? Porque ele é incompetente, ele sempre foi. Ele sempre foi. Ele foi incompetente no quartel. Porque se ele fosse bom militar, ele chegaria a general. Mas ele não chegou a general, ele foi expulso praticamente do quartel. Porque quando ele era capitão, ele queria soltar bomba, ele queria fazer coisa errada. E volto a repetir, a parte boa do exército depura. Ela depura, como depuraram ele. Né? Ele era paraquedista, né? Daí todo mundo diz, ele não foi militar. Sabe por que ele foi? Ele foi político. Ele foi 29 anos deputado pelo Rio de Janeiro. Foi membro do Centrão. Então, quem conhece a história, essa liga dele com a centelha nativista, e daí a gente pode voltar um pouco mais à história, porque eu estudei história, eles são adeptos do Silvio Frota, que foi... Eles começam lá atrás, na verdade, até um pouco antes do Silvio Frota, com a centelha nativista, que era o movimento da tropa de paraquedista de extrema direita. Né? Centelha nativista. Dali saiu o Ustra, que foi um dos maiores torturadores da história brasileira, né, que torturou, e eu sou contra a tortura. Né? Sou contra a tortura. Torturador, para mim, não tem espaço. Né? Mas houve uma composição aí para o Brasil de que não poderia ser punido essas pessoas, e volto a repetir, eu estou aqui para respeitar a democracia. E quando você respeita a democracia, você tem que respeitar as decisões e a lei. E a lei, né, de anistia, o procedimento de anistia, quando voltou os políticos de fora, que estavam no exílio, e tudo, foi uma composição que houve, de que eles não seriam punidos. Né? E eu não concordo, mas aceito e respeito. Agora, eu gosto das Forças Armadas, eu tenho uma simpatia muito grande. Eu não tenho simpatia pelo aquele cidadão, por exemplo, que plantava no terreno do Exército, aqui em Ponta Grossa, né? O que é isso? Isso é é corrupção. Eu tenho cópia dos documentos onde prova isso, porque meu pai foi o denunciante. E meu tio foi torturado. Já foi comprovado lá na verdade, naquele Comissão da Verdade, foi torturado. Minha avó sofreu muito, minha avó, mãe do meu tio. Né? Meu pai sofreu muito. Meu pai não era comunista, até pelo contrário, meu pai era liberal. Né? Ele era a favor da livre iniciativa. Né? Agora, o outro lado torturou. E depois se prevaleceram do fuzil na mão, da metralhadora na mão, da pistola na mão, um povo que, né,
o que você ia fazer naquele momento? E daí instituir o ato institucional número 5, né, que foi uma coisa traumática para a sociedade, para quem viveu. Então, hoje eu vejo gente protestando, ato institucional. Foram pessoas que não viveram, ou que se viveram, esqueceram o que foi o ato institucional número 5. Vai fechar o Congresso? O Congresso ruim, péssimo, é melhor que um AI-5. Um STF que, de repente, não toma as atitudes que esse grupo quer, né? Que esse grupo, porque eu vou dizer para vocês, eu concordo com grande parte das decisões tomadas no STF. Eu concordo. Né? Concordo, acho que os ministros são pessoas preparadíssimas, Barroso, daí estão falando do Alexandre de Moraes, o cara é constitucionalista, escreveu vários livros de direito constitucional, eu já estudei pelo livro dele, acho brilhante, né? Falam do Gilmar Mendes, outro dia eu peguei uma sentença do Gilmar Mendes que eu gostei da sentença que o Gilmar Mendes deu. Às vezes a gente fica bravo quando ele solta demais os presos, mas ele solta como? Ele solta dentro da lei. Né? Então, não entra política nessas decisões do STF. Acho que a gente tem que ter cuidado com o STF, claro. O olhar atento da sociedade para controlar, né? Porque o poder emana do povo. De nós controlarmos o STF, povo. Controlarmos o STF, o Executivo e o Legislativo. Né? Se vocês reclamam do Legislativo, foram vocês que elegeram o Legislativo. Então vocês têm que fazer uma autorreflexão e ver qual foi o voto que vocês deram. Não é condenar o Legislativo, querer fechar o Legislativo, que vocês vão resolver o problema. É brasileiro aprender a votar. E é por isso que nós estamos aqui, dando a nossa opinião e dizendo que a nossa opinião deve ser aproveitada aquilo que lhe serve. Para você construir a tua opinião. Estudar, ler, embajar, não falar ignorância, não falar coisa. E quando eu falo ignorância, você está xingando. Ignorância não é xingar, primeiro de tudo. Ignorância vem de ignorar. Ignorar é quando você desconhece alguma coisa, você ignora o conhecimento, mas você quer falar sobre aquilo. Então, se você quer falar sobre aquilo, vai estudar. Vai ler. Porque o conhecimento ele não está restrito a uma universidade, a um colégio, uma escola. Não. Ele está aí. Ele está dentro do livro. Ele está dentro de uma associação que você possa discutir política ou discutir diversos assuntos. Né? Ele também está dentro, obviamente, que ele está dentro da escola. Né? Agora, reúna conhecimento. Porque eu vejo como uma ignorância muito grande tentar trazer de volta o ato institucional número 5, meu Deus. É um absurdo. É ignorância pura. Né? Fechar o Congresso e virar o imperador Bolsonaro. Né? Vamos virar o Bolsonaro imperador. Vamos botar uma coroa na cabeça dele, até porque ele é Messias, né? Podemos colocar uma coroa até de espinho nele. Estou pensando bem assim. Né? Mas põe uma coroa nele e vira o imperador Bolsonaro. Imperador Bolsonaro primeiro. Depois vai vindo, né? O Carluxo, que, né, para suceder ele, vem o Flávio, né? De acordo com a ordem, parece que o número 1, o 01 é o Flávio, né? Então vem o Flávio, que é o 01. Né? O príncipe, pode torná-lo príncipe regente, ele vem logo em seguida. Porque é isso que vai acontecer. Agora, será que a parte boa, que é a grande maioria do exército brasileiro, concorda com isso? Eu tenho certeza que não. Eles sabem o papel institucional, sabem a regra, são pessoas estudadas. Uma parte boa que eu gosto do governo Bolsonaro é porque tem militar general lá, bastante. Porque for um cara que chega ao generalato, é porque o cara é preparado. O cara é um cara instruído, é um cara com preparo, é um cara que foi forjado
com valores, né, e que podem ser aproveitados por um governo. Né? Quantos presidentes nós não tivemos nos Estados Unidos eleitos pelo voto direto que eram militares? Vem lá, Kennedy foi militar, o Nixon foi militar, o Ford foi militar, eu acho que a grande maioria, acho que não foi Obama, acho que o outro lá, aquele loiro lá, que eu tão ruim de memória, pessoal. Eu tinha uma memória pródiga, mas aquele que a mulher que foi candidata a presidente da República, a Clinton, a Hillary Clinton, né, a esposa. E o Clinton acho que não serviu, não foi militar. Mas a grande maioria, né, o Eisenhower, que foi um dos generais-chefes lá na Segunda Guerra Mundial, foi pelo voto. Então, acho que todas as profissões têm direito a ir para uma eleição e poder ser eleito. Né? O que não pode é ser um regime de exceção conquistado na força. O que não pode é fechar o Congresso. Porque, mal ou bem, o Congresso e o STF são muito melhor do que o ato institucional número 5. Né? E são muito mais do que esse pensamento equivocado de parte de pessoas que pensam dessa forma. Vamos falar bem a verdade. Falar bem a verdade. Se é um regime, um Estado de direito aqui, um regime livre, né? Eu vou falar, eu falo. Né? Falo. E se tivesse o AI-5, eu não podia falar. Eu não podia falar. Não poderia estar falando aqui. A partir do ato institucional número 5, que vem, se não me falha a memória, com o Costa e Silva ali, daí era jornalista morto. Está aí o Herzog, né? Agora, a Comissão da Verdade, houve um resgate, o Brasil foi condenado lá fora. Mataram ele. Mataram ele. Como mataram um monte de gente. Ah, mas eles também mataram. Também mataram. Né? Teve o Lamarca, teve outros, não sei, parece que o Marighella também, assaltava um banco. Pune. Tem que ser punido. Né? Eles foram punidos. Agora, teve gente que torturou que não foi punido. Quem matou Rubens Paiva? Foi punido? Não foi. Mas eu respeito a decisão tomada lá atrás, quando se aprovou a anistia, e tentaram derrubar o Geisel, é bom que se diga. Em 68, quando sai o Costa e Silva, essa centelha nativista, que tinha uns 4 capitães lá e mais um general que tentaram tomar o poder em 68, e o governo abafou, os militares abafaram. Né? A centelha tentou derrubar o governo militar, é o golpe dentro do golpe. Né? Tentaram derrubar, foram transferidos, não foram punidos, mas foram transferidos. Um foi mandado para o Amazonas, o general comandante foi mandado para o Amazonas, o outro, inclusive, tem um artigo muito bom, eu quero ver se eu consigo esse artigo para trazer na próxima semana aqui no programa e mostrar para vocês o artigo sobre a centelha nativista e o golpe dentro do golpe. E nós temos a tentativa do golpe dentro do golpe com o Silvio Frota. Sim, teve a tentativa de golpe do Silvio Frota em 1977, quando o Geisel quis transferir o poder para os civis, e havia o planejamento do Geisel era o seguinte: o Figueiredo assumiria e transferiria o regime, ele faria uma eleição direta para presidente da República, para eleger o próximo presidente da República. Então, seria abertura lenta e gradual, como você falava na época. Eu vivi essa época. Ninguém vai não foram livros que me contaram, a gente sentiu na epiderme. Né? Não se podia falar em colégio, em regime. Se você eu tinha um parente que era comunista, minha família inteira era comunista. E vem de lá que Laroca, tudo comunista. Não era. Tinha gente que era e tinha gente que não era. E nós vivíamos tão bem, convivíamos também. Eu era um admirador do meu tio. E eu não era. O meu pai era um liberal e adorava o irmão. Por quê? Eles eram pensamentos diferentes, mas se respeitavam.
E é isso que tem que acontecer, e é tão bonito a democracia, é o menos ruim dos sistemas de governo, a democracia. Por quê? Porque permite a participação de todos. Quando a gente coloca esse ato institucional número 5, a gente está cerceando a liberdade, o direito das pessoas, e daí tudo pode acontecer. Um cara com poder na mão, de repente, pode pegar o teu filho, né, a tua filha, prender. É um regime de exceção. É tão bom ter uma Constituição, e eu vou contar para vocês, a Constituição ela foi criada com o objetivo expresso, controlar o governante. Controlar o governante. E isso começa com os Estados Unidos. A Constituição americana dá início a essa forma de pensamento. Acho que a primeira Constituição do mundo, na verdade, ela começa lá na França, né? Com a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Eles se perdem um pouco, porque daí vem interesse, né? Surge o Robespierre, vem Napoleão, tal. Mas os Estados Unidos fazem a primeira Constituição, que pelo menos eu tenho notícia, me corrijam, se alguém estiver assistindo, me corrija se estiver errado, mas uma Constituição enxuta, existente até hoje. Para quê? Para controlar o governante. O governante pode muito, mas não deve poder tudo. O governante pode muito, mas não pode fazer tudo. É assim que tem que ser. E para isso existe a Constituição, justamente para o controle eficaz do povo. A nossa Constituição foi feita em 1988, está esfarrapadinha, judiadinha, emendadinha, mas não tem nada mais bonito do que a Constituição brasileira, principalmente agora. Né? Ela existe justamente para que controle o governante de plantão, para que a gente possa, o povo, ser o governante efetivamente. Então, eu queria aqui deixar a minha crítica a esses políticos absolutistas que querem manter poder, controlar a informação, mandar. Fica dado o recado. Vocês podem muito, mas graças a Deus vocês não podem tudo. A lei está acima de todos vocês. Júnior, estamos terminando o programa? Estamos com quanto tempo aí no reloginho? 50? 52 minutos. Então, fiquei 52 minutos aqui trocando ideia com vocês. Na verdade, foi um monólogo, né? Mas eu acredito que deva, de alguma forma, alguma coisa contribuído para você, telespectador, para que a gente reflita a respeito e sempre dando aquele recadinho de que não acredite no Laroca. Aproveite o que servir, né? E construa a tua opinião. Leia. Vá atrás de informação, procure saber, para evitar de você passar uma vergonha, por exemplo, de pessoas que são conscientes, intelectualizadas, de querer um ato institucional número 5 implantado no país. Né? Eu teria vergonha, sinceramente. Eu senti na pele, eu sei o que foi, ninguém precisa me dizer, porque eu vivi naquela época. Eu sou de 1961. Peguei boa parte do regime ditatorial e vou dizer para vocês, é a pior coisa do mundo. É a pior coisa. Tão bom democracia, não coloquem ela em risco. Não coloquem ela em risco. E peço às Forças Armadas, que eu tanto admiro, que eu tenho um respeito muito grande, a parte boa, que sabe o seu valor, que sabe que é importante para o Estado, que faz uma política de Estado, né, que deve ser preservada enquanto instituição séria que é, e que forma tantos valores que podem enganjar na política, que podem disputar o voto direto, que podem estar presentes numa disputa democrática, como nós já tivemos no passado, quando o Eurico Gaspar Dutra concorreu contra o brigadeiro Eduardo Gomes, né, e que venceu a eleição, Eurico venceu a eleição do brigadeiro Eduardo Gomes. Então, que entendam o seu papel e que deixem o governo, né, para aqueles que já saíram das Forças Armadas. E
E acho bonita essa colaboração de generais, porque eu sempre admirei a formação de caráter, né, a formação do patriotismo, que é ensinado na caserna, que é ministrado conhecimento e bom conhecimento para todo esse pessoal que sai das Forças Armadas e que ainda tem a possibilidade de contribuir muito para o país. Então, quero deixar aqui meu grande abraço a todos e dizer que ato institucional número 5 e político que quer implantar um regime de controle de informação, de controle do Estado e de querer ser absoluto e botar uma coroa na cabeça, aqui não tem espaço para você, enquanto a gente tiver uma Constituição e leis. Você pode muito, mas você não pode tudo. Um grande abraço e até quinta-feira, programa Laroca Neto aqui na sua TV Vila Velha.